dá para quantificar o que é mais pesado hoje, né? Administrar uma possível saída do Verstappen para o ano que vem, ou para 2027, ou encontrar um companheiro mais à altura? O que é mais difícil para vocês? Ou se, uma terceira via, uma vez o Verstappen saindo, talvez tudo fique mais fácil dentro da Red Bull, porque você não vai ter uma referência tão forte. Eu ia falar outra palavra aqui que começa com Fó também, mas não posso. Mas o que pega mais hoje? Eles se reencontrarem ou administrar uma possível saída do Verstappen? Acho que o problema 01 é o carro. Porque se o carro tá performando, o Verstappen fica e a segunda vaga fica até entre 1 milhão de aspas mais fácil de você encontrar. Entre 1 milhão de aspas. Eu digo isso porque a equipe precisa de resultado, o Verstappen é o cara que vai entregar esse resultado, mas para entregar esse resultado o carro tem que ser bom. Ponto. Então esse acho que é o principal problema. E com certeza deve ser difícil você olhar para trás e não ver o carequinha lá para resolver, para fazer um milagre, né, mais uma vez, digamos assim. Então acho que o problema principal, com certeza, é o carro, porque não só tem a questão toda do resultado e tal, mas também como uma forma de você segurar o Verstappen. Partindo daí, eu acho que o maior problema, de fato, é o Verstappen começar a cogitar a possibilidade dele sair. Porque você encontrar um outro talento para repor isso, hoje no grid, você não encontra. Então, é muito complicado. Eu acho que numa lista de prioridades, e eu acho que a Red Bull também encara dessa forma, o segundo assento é o menor dos problemas deles hoje. Hoje. Eu acho que se a gente tivesse essa conversa exatamente um ano atrás, quando a Red Bull estava lá ganhando no Japão, como vai ter a corrida agora, e tava todo mundo achando que o Verstappen vinha para atropelar mais uma vez, eu acho que talvez a única discussão fosse será que o Pérez vai conseguir melhorar esse ano e tal? Mas eu acho que esse ano realmente a questão... É irônico a gente falar isso, que o segundo assento é a menor das possibilidades, dos problemas. Com eles trocando o cara depois de Toda 2 hora. corridas, né? Mas eu acho que é cada um tentando apagar o seu próprio incêndio, digamos assim, né? E vale lembrar que o Sérgio Pérez deu uma entrevista exclusiva ao Laurence Barreto, que saiu pouco antes da gente gravar aqui, e aí ele dá uma alfinetada, né, da Red Bull. Agora estão vendo que realmente é um carro difícil de guiar, Guilherme. Então, O Pérez reclamava há muito tempo, né? Ele falava que... tanto que era a tônica, né, dos anos do Pérez na Red Bull. Ele começa o ano bem, aí depois o Verstappen dispara e ele se o perde. rei da rua, E ele lembra? falava, Não, era né? Miami. Virava Miami e parecia que ele, pum, virava O chave. rei da rua. E ele falava, né, que o carro começava mais ou menos igual para os dois, e aí quando vinham os pacotes de desenvolvimento, eram pacotes de desenvolvimento que beneficiavam mais o estilo de pilotagem do Verstappen, e ele começava a ficar para trás. O problema é que em algum momento a Red Bull se perde no desenvolvimento do carro. Isso inclusive me lembra muito, dadas as devidas proporções, a queda vertiginosa que a Haas tem em 2018, se eu não me engano. Porque a Haas entra na Fórmula 1 em 2016, ela entra bem, ela Sim. começa a primeira corrida, ela consegue um top 5. E ela se mantém ali, quinto, sexto, sétimo lugar, e tem, eu não lembro se é 18, Eu acho se que é mais 19. que é no GP da Espanha, eles introduzem um pacote de atualização, e aí o carro cai e não volta mais, vai começar a voltar no ano passado só. A gente muda de regulamento, a Haas continua lá no fundo, e só depois que eles vão de fato entender o que tinha de errado. Então eu acho que sim, o carro é o grandíssimo problema. E aí eu vou jogar uma questão que eu não sei. Vai parecer meio polêmico isso, mas eu acho que tendo o Verstappen na equipe, a Red Bull tá... Ou das duas uma, ou ela tá mascarando o problema, ou ela não está entendendo o problema. Vou voltar numa comparação que eu fiz essa semana no nosso programa Reta Final. Que o caso Verstappen e Red Bull me lembra muito Mark Marques e Honda na MotoGP. O Marques estava lá tirando o resultado, campeonato atrás de campeonato. A Honda começa a perder um pouco de performance, mas o Marques segura. Difícil segurar um segundo piloto também, eu lembro. Sim, pô, em 2019, Rodou muita gente. Em 2019, que o Marques ganha o Hexa, que é o título mais recente dele na MotoGP, o companheiro dele era o Lorenzo, um tricampeão mundial, um cara que bateu o Valentino Rossi. E o Lorenzo não conseguia tirar nada da Honda. O Lorenzo se aposenta no final daquele ano porque ele falava, cara, não tem o que fazer aqui. E aí o que acontece? O Marques tem um acidente, ele fica afastado, nisso a Honda despenca. E quando que a Honda começa a melhorar? Com a saída do Marques. Eu fico pensando nisso, se uma eventual saída do Verstappen não pode também beneficiar a Red Bull nesse sentido de, opa, parou, agora a gente tem que começar do zero, olhar esse projeto de novo,
ver a fundo o que tem de errado e a partir daí reconstruir. Querendo ou não, a transição dos motores em 2014, quando entram os turbo híbridos, a Red Bull passou um pouco por isso, porque o Vettel sofre em 2014, quando ele sai para ir para a Ferrari em 2015, a gente começa a ver os primeiros passos da Red Bull. Em 2016, não à toa, o Verstappen chega, estreia vencendo. Ali a gente começa a ver um pouco de volta por cima da Red Bull. Então eu fico pensando, se talvez... E a gente começa a ver também, desculpa te interromper, mas já te interromper, sempre uma toada que a Red Bull começava os campeonatos mais ou menos e na segunda metade deslanchava um pouco. Então, pra mim, eu fico com essa dúvida. Se talvez uma eventual saída do Verstappen, seja no fim desse ano, no fim de 2026, não ajude a equipe a finalmente perceber o que tem de errado. Porque a Honda na MotoGP foi isso. Agora, em 2025, 2 anos depois da saída do Marques, a gente tá vendo a Honda ressuscitar, começando a fazer boas performances novamente. Eu acho que no início do regulamento, eu acho que esse problema acho que não chegava a acontecer porque a Red Bull foi muito dominante, né? Então, eu acho que o Verstappen conseguisse sobressair muito, né? A gente via as corridas com 20, 30 segundos de diferença, e o próprio Pérez também conseguiu resultado, conseguiu vencer algumas vezes, fez algumas dobradinhas e tudo mais. Mas eu acho que agora, pega um pouco nesse ponto que você falou, sim, porque é realmente assim, a janela de operação do carro deve ser minúscula, entendeu? Então, os outros pilotos não conseguem ficar nesse lugar. E o Verstappen, ele tem, assim, é uma coisa que eu converso na minha própria live, inclusive, também. Eu acho que daqui a 20 anos, quando o Verstappen já estiver aposentado, todo mundo vai lembrar do Verstappen como piloto raiz, que briga, que peitava todo mundo, que era agressivo, não sei o quê. Só que eu acho que a maior qualidade do Verstappen é a adaptabilidade dele. Ele dirige qualquer coisa e ponto. Então a Red Bull lançou qualquer carro para ele nesse tempo todo que ele tá lá. E ele conseguia, até antes, quando a gente via a Mercedes brigando com a Ferrari, tava o Verstappen lá cutucando, incomodando os caras, numa época que a Red Bull não brigava por título. Então, assim, o carro da Red Bull não era competitivo e tava o Verstappen lá cutucando, incomodando o pessoal. Então, eu acho que o Verstappen, ele tem, de fato, essa característica de conseguir dirigir o que dão pra ele dirigir, né? Então, eu acho que isso, de fato, é um fator determinante, sim. Dele conseguir levar a equipe, de repente, por um caminho que eles entendem que é correto, porque o Verstappen tá entregando, mas, na verdade, aquilo lá tá levando eles para um poço sem fundo. Não que o Verstappen não sabe desenvolver o carro, o Verstappen tá estragando a equipe. Não é isso. Mas ele tem um jeito dele de guiar, e às vezes a equipe entende que aquilo é o jeito, mas, na verdade, tem que ter um balanço, né? Tipo... E a questão das vitórias, quando elas começam para valer, a partir de 2021, o título, acho que só fez aumentar isso. Ele primeiro tira o peso, eu acho que psicologicamente, e eu acho que faz ele entender melhor até o papel dele como piloto, e você percebe que ele virou um computadorzinho ali, né, guiando pra caramba, né, e aí ano passado, especialmente nos embates com o Norris, que ele entendia ali, entrava na cabeça do piloto, você não tinha um Verstappen tão cerebral. E eu acho que com o título, com esse amadurecimento, ele começa a jogar muito. Muito. E o Norris acaba sofrendo, talvez foi a maior vítima até agora, pós-Hamilton. Porque o Verstappen já esteve na posição do Norris. Sim. De ser o cara que tinha essa pressão para um dia ser campeão. Eu acredito que até muito mais do que o Norris, porque o Verstappen foi forjado para ser um campeão, né? Então, Pula assim, umas etapas, inclusive, né? Muito. Então, acho que o Verstappen sabe pelo que o Norris está passando. Ele passou por até algo, acho que... Não vou dizer pior, né? Porque o Norris apanha muito também nas redes sociais, mas... Então, ele sabe brincar um pouco com isso e o Norris, infelizmente... Absorve muito também, né? Não consegue se blindar tanto. Então, eu acho que isso... Essa manipulação, né? Esses jogos mentais do Verstappen realmente pega muito o Norris, né?